E o tema de hoje, da nossa 15ª aula, os milagres internos, mudando de percepção para transformação pessoal. A aula passada nós falamos bastante em percepção, né? E nessa aula eu quero reforçar essa questão da mudança de percepção, né? Então, tudo que nós projetamos internamente é a percepção que nós teremos do mundo lá fora. Com base no nosso tema de hoje, por que milagre? Conhecido aí por todos como eventos extraordinários, sobrenaturais. Mas aqui eu quero tratar como uma correção que desfaz uma percepção falsa. Quando nossas percepções estão equivocadas, temos uma percepção errônea de nós mesmos ou dos outros, baseada em quê? Julgamentos, medos ou ilusões. Esse tipo de percepção distorcida pode gerar ressentimento, conflito e dor emocional. Um milagre, ele ocorre quando conseguimos corrigir essa percepção falsa, quando vemos além das aparências superficiais e compreendemos a verdadeira natureza das coisas. Aqui eu trouxe um pouco da minha interpretação, minha análise do livro que eu estou lendo. Até comentei a aula passada, mas lá até aquele dia eu não comentei, não falei o nome do livro, né? Acabei esquecendo. Mas ele se chama Um Curso em Milagres. Eu não concordo, assim, 100% com o que está escrito lá, né? Pelo menos até agora o que eu li. Mas tem muita, muita coisa boa. E dessas coisas boas eu trouxe alguns trechos para cá, algumas análises. E aonde tudo isso começa? Toda essa confusão, essa bagunça, né, que a nossa mente tem o costume de trazer para nós todos os dias, né? Tudo iniciou com a separação. E o que é essa separação? A separação aqui que eu quero trazer é com base, sim, com a visão espiritual, com a queda do homem, com o pecado gerado através dessa queda. Então, quando o homem pecou, veio a separação. E quando nós acreditamos, focamos nessa separação, nós precisamos ir atrás de algo, nós precisamos construir alguma coisa. Porque se fala tanto em crise existencial, vazio, né? Quando nós fomos separados, desconectados do nosso ser verdadeiro, da nossa essência, que aí nós precisamos sim tratar, que é o nosso espírito, o nosso ponto de conexão com um ser maior, que é Deus, né? O que que acontece? Veio essa sensação de desconexão e esse afastamento da nossa fonte espiritual ou divina, levando o quê? Uma percepção distorcida da identidade humana. O que que aconteceu? Nós perdemos nossa identidade. Que o nosso eu, praticamente, ele inexiste. Quando nós estamos com foco em nossos problemas, quando nós estamos totalmente controlados por emoções negativas, por pensamentos negativos. Uma vez que nos sentimos culpados, e é impossível não acreditarmos que seremos punidos pelas coisas terríveis que acreditamos ter feito. Culpa, medo. Por que que eu sinto culpa e medo? Inconscientemente vem medo, né? Culpa do nada, porque eu temo ser punido o tempo todo. Porque, inclusive, quando se fala de espiritualidade, de religiosidade, às vezes é passado para nós uma visão de um ser maior punidor. E se eu preciso ser punida, é porque eu tenho errado, né? Eu tenho falhado. Então eu foco nisso. E o medo e a culpa me acompanham dia após dia. Mas exatamente essa mudança de percepção, esse milagre interno que hoje eu trago aqui para vocês, que precisa acontecer. E por que que tudo isso acontece, né? Esse medo, esse medo de punição, essa culpa, devido a todas as experiências da nossa vida. Traumas que nós carregamos desde o ventre da nossa mãe, crenças limitadoras geradas também, né, ao longo de tudo que a gente vive e viveu, e outros tantos fatores que levam a essa sensação de separação do divino. O divino, o que que é o divino? Realmente, como que nós somos criados? Somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus.
Então, isso é ser divino, isso é a nossa essência verdadeira, essa é a natureza, é a nossa natureza verdadeira. E que enquanto consciente ou inconsciente nós nos sentirmos separadas dessa fonte que nos gerou, essa culpa e medo que foi gerada, que representa o pecado, ela vai continuar a agir fortemente dia após dia em nossas vidas, nos impedindo de realmente avançar e viver uma vida em plenitude. Às vezes você pergunta assim, poxa, mas eu tenho me esforçado, né? Eu estou aqui toda terça-feira assistindo aula, assisto as aulas desde a primeira aula, né? Sou uma pessoa que vem me dedicando, mas porque ainda algumas coisas eu sinto que eu estou ali ainda amarrada de alguma forma. A importância de confiar no processo e no guia interior. Confiar no processo significa o quê? Não desistir quando enfrentamos obstáculos, dúvidas ou momentos difíceis. Quando você está nesse processo, aqui vocês estão num processo de autodescoberta, autoconhecimento, né? Elevação da consciência, da autoconsciência. E no dia a dia, vocês enfrentam desafios, problemas, obstáculos, vários, diversos. Mas quando vocês entenderam que vocês entraram num processo, numa missão, como eu falei lá na primeira aula, né? Essa missão de se tornar mulheres de referência, mãe de gerações, pessoas que vão fazer a diferença nos ambientes onde vocês se encontram, isso é confiar no processo. Vocês sabem que vocês estão dentro de um processo. E quando você confia no processo, por que que você confia nesse processo? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu busco, o que eu tenho sede. Você não vai desistir. Quando qualquer obstáculo, sofrimento, desafio aparecer. Mas tem algo muito importante aí que você precisa sempre lembrar. E como aqui nós tratamos o quê? Estamos aonde? No tripé do viver. Temos um grupo ali chamado Tripé do Viver. E não é por acaso, nem um pouco por acaso, que eu coloquei o nome desse grupo. Aonde nós fortalecemos o espírito, aonde nós aprendemos a controlar nossa alma e emoções, né? E emoções. E também damos muita atenção ao cuidado do nosso corpo. Só que para tudo isso nós precisamos também sempre entender que nós precisamos dar ouvido para algo muito, mas muito profundo aqui. Quando nós voltamos para o nosso interior, como muitas vezes eu falo, né? É preciso voltar para dentro. Mas vezes você olha, você volta para dentro, o que que você vê? Você vê coisas que você não gosta em você. Por isso que nós não gostamos de voltar para dentro, porque às vezes a gente vai encontrar coisas ali que nos machucam, porque tem muitas lembranças, muitas memórias registradas. Às vezes você não gosta nem de você mesmo, né? Com tudo que você viveu, como você tem se tratado ao longo da tua vida, então você não quer olhar para dentro. Só que esse olhar para dentro, emoções, tá? Eu vou até minhas emoções. Agora nós precisamos ir um pouquinho mais para dentro, reforçando o que a gente já iniciou na aula anterior, né? Sobre a projeção que faz a percepção. Eu preciso buscar esse guia interior. Como que eu vou fortalecer o meu espírito? A única forma de nós fortalecermos o nosso espírito, porque se nós não fortalecer o nosso espírito, nós também não conseguiremos, não teremos força, discernimento, sabedoria suficiente para controlar nossas emoções. E também aquele cuidado, aquela disposição de cuidar do nosso corpo. O guia interior, ele se chama Espírito Santo. Ele nos orienta a ver além das aparências superficiais e a buscar a verdade mais profunda. Por que que eu preciso, gente, trazer aqui o Espírito Santo, falar de Deus, falar, aprofundar mais a questão de espiritualidade? Porque eu percebo no dia a dia, em mim também, e nas pessoas que eu atendo, nas respostas que cada uma de vocês traz lá nas enquetes, tem momentos que nós precisamos ir muito mais longe, ir muito mais a fundo. E que coisas que você vem ali trabalhando, não, eu estou me esforçando, como eu falei no início, estou me esforçando, mas algo parece que eu continuo aprisionada em alguma situação da minha vida. Tem me causado ansiedade, tem me trazido culpa, eu não sei se isso vai funcionar para mim, né? Muitos, às vezes, pontos ainda de interrogação.
Eu ainda não sei lidar com os desafios, né? Cada dia é um desafio diferente. Ah, tem muitas ferramentas, vocês já têm muitas ferramentas aqui, né? Mas como ir além? Eu preciso ir para um novo patamar. E esse guia interior, chamado Espírito Santo, que é o ponto de conexão que nós, como seres humanos, temos com Deus, que ele ficou aqui nesse mundo como consolador, como mediador, ele precisa ser acionado na sua vida. Então, ele nos orienta a ver além das aparências superficiais e a buscar a verdade mais profunda. Eu, Juliana, aqui como mentora e terapeuta, eu não consigo levar vocês a buscar essa verdade profunda. Eu dou direcionamento, né? É motivo, mas eu vou até aí. Essa verdade, essa busca pela verdade mais profunda, aí é com vocês e espírito, tá? Aqui, nesse primeiro momento aqui, eu tô falando assim, precisamos fortalecer o nosso espírito, através do quê? Da conexão, dessa busca pela verdade mais profunda. Então, à medida que confiamos nesse guia, que é aqui o guia interior, que ele vai além, quando você volta no primeiro momento, existe uma superfície ali, como se fosse a primeira pele que você olha, a primeira camada. Ah, a primeira camada, quando eu volto para dentro, são minhas emoções. Só que você precisa ir mais além, mais profundo. Você precisa encontrar o teu guia interior, né? A tua essência, o teu ponto de conexão com o ser maior, para que a tua vida realmente seja resolvida de vez. Ainda tudo que falta, ou pouco que falta, é assim que será resolvido. Então, à medida que confiamos nesse guia, somos apoiados em nosso caminho de crescimento espiritual, perdão e transformação. Só que nosso ego, o que que é o ego? O ego, quando houve a separação, o ser humano precisou criar algo para preencher aquilo. E em resposta à separação, o ego se desenvolveu. O sistema, né, egótico ou egocêntrico, né, que significa a mesma coisa. Ele se desenvolveu. E o que que ele vai fazer? E ele faz o tempo todo, como cada uma de nós sabemos muito bem, ele tenta nos fazer duvidar da voz que temos ouvido. Porque vocês têm aprendido muito bem aqui, mais uma vez. Eu vou olhar para dentro, eu vou escutar o que está acontecendo comigo. Mas, quando você fica só na primeira camada, na superficialidade, você não consegue buscar essa verdade mais profunda e ouvir esse guia interior que ele está mais profundo. Aí então o ego ele se aproveita e fica ali, né, no ouvido, no nosso ouvido. E por que que isso acontece? Vou apresentar aqui para vocês alguns traços e características desse sistema egótico, ou egocêntrico, para você entender também, poxa, mas o que está acontecendo comigo que ainda eu tenho conhecimento, eu estou aqui aberta para mudança e ainda algo está me prendendo. Talvez algum desses traços e características estejam fazendo parte das suas atitudes no dia a dia. E eu quero começar aqui, então, foco excessivo no eu. Eu quero manter a paz, eu quero criar, né, um ambiente psicológico, familiar, seguro para minha família. Só que tem uma questão, o foco excessivo no eu, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas verdades absolutas, elas precisam prevalecer. Então, esse foco excessivo no eu faz com que eu fique chateada quando a minha vontade não prevalece. Então, isso aqui, ó, é traços do ego comandando a sua vida. E muita coisa que, como eu sempre falo, é muito sutil na nossa vida. Nós temos que nos cuidar, nos monitorar todo o tempo. A autoafirmação. Ah, eu preciso ser reconhecida. Eles precisam reconhecer que eu tenho razão. Ou em busca de validação o tempo todo, né? Competição e comparação. Ah, eu sempre fui a pessoa certa, correta. Fulano não, fulano é assim, é assado. Como que está essa questão de competição e comparação?
né, nos nossos relacionamentos dia após dia. E quando eu falo em relacionamento, eu sempre falo para vocês, em primeiro lugar está aqui. Quem? A nossa família. Obviamente, nosso ambiente familiar, né? Que é ali que a mudança começa. Falta de empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu fico alheia às emoções do outro. Às vezes você foi magoada de uma forma terrível. Você foi ferida, atacada. E quando você olha para essa pessoa que te feriu, você não consegue de forma alguma se colocar no lugar dela, né? Porque quando você está com foco excessivo em você, você não consegue nem sequer entender que às vezes aquela pessoa que levou ela também a errar com você foram as dores e traumas emocionais que ela também carrega. E que ela ainda não teve o privilégio de se livrar delas, né, de ter esse conhecimento como você está tendo aqui. A falta de empatia é muito importante a gente entender. Eu estou levando em consideração também o que o outro sentiu, o que o outro sente, o que o outro carrega, que peso, que fardo emocional essa pessoa carrega para ela estar fazendo o que ela está fazendo, o que ela ou o que ela fez comigo. Egoísmo e individualismo. Tudo é pensado de forma individual. A gente tem muitas famílias que vivem assim, estão vivendo assim. Dificuldade em aceitar críticas. Se eu me acho correta, acerta, quem errou foi fulano, ciclano, o que que acontece? Né? É muito difícil você aceitar, não, mas espera aí, eu também falhei. E outra questão aqui que entra é a autoimagem. Que autoimagem você tem feito de você, né? Ou você tem de você, que ai daquele que falar alguma coisa sobre isso. E aí tem duas situações, tanto para você quanto positiva, né? Uma autoimagem positiva que você tem de você, quanto negativa. Positiva, sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa certinha, né? Eu sou responsável. O negativo, eu sou coitada, eu sou a vítima, né? Não falem comigo, não me critiquem, que aqui quem é a sofredora sou eu. Inabilidade de colaborar. Você quer mudança dentro da tua casa, você quer mudança nos ambientes onde você convive, só que você acaba só exigindo do outro. Mas eu preciso colaborar para essa mudança. Quando eu quero que o meu esposo mude, quando eu quero que meus filhos mudem, melhorem, eu preciso colaborar para que isso aconteça. Porque a gente já sabe que nós não conseguimos mudar ninguém. Mas nós conseguimos o quê? Mudar a ideia em relação à forma como nós olhamos e temos ideia daquela pessoa, daquela situação. E a necessidade de controle. Todos precisam estar sob o meu comando. Se não fizerem o que eu quero, como eu penso que é o certo, as coisas não funcionam. Aqui eu estou colocando, gente, eu trouxe aqui alguns, né, dos traços e características de um sistema, né, de ego, porque são coisas assim que eu sempre falo, eu uso muito essa palavra sutil, né? Sutilmente fazem parte das nossas ações diárias. E se a gente não se cuidar, a gente está fazendo tudo isso e impedindo o nosso real crescimento na nossa vida que nós tantos desejamos. E eu sei o quanto cada uma, né? Cada pessoa que me segue, cada uma de vocês que estão ali no grupo que me acompanham, vocês têm uma sede de mudança muito grande. E a minha maior alegria, sabe, é impulsionar essa verdadeira mudança, essa verdadeira busca pela verdade mais profunda e que vocês abracem ela. Então, tocar, né, nesses traços aqui, como diz a Paty, né, na aula passada, às vezes, né, dói, mas esse doer é para crescer. Enfrentando o ego. Então, vamos enfrentar tudo que foi falado ali, como que nós enfrentamos? E vamos falar aqui em termos espirituais, porque hoje fortalecer do espírito. E eu até trouxe aqui, destaquei aqui, né, no celular, dois, dois versículos bíblicos. E eu quero primeiro tratar aqui em Isaías 59:2, onde diz: Mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, para que não os ouça. O pecado faz isso, né?
Fez isso. E quando nós estamos com foco nos nossos problemas, no pecado inconscientemente, porque, gente, até pouco tempo atrás eu falava assim: ah, nós sofremos porque, né, a queda do homem, né? Adão, Eva, né, foi fazer aquela besteira de comer lá a fruta proibida, e olha que nós mulheres somos amaldiçoadas. Porque é muito cultural, isso foi pregado para nós, e nós trazemos isso, então a gente acha que sofrer é algo natural, é algo normal. Não deve ser. E como que nós vamos enfrentar essas ilusões da separação, que acabam, por que ilusão? Você fala, não, mas não é ilusão, é uma coisa real. É ilusão, porque enquanto você vive em algo que não existe mais, eu vou dizer algo bem forte aqui, não existe mais pecado. Não existe mais pecado. Porque eu vou ler agora o versículo seguinte que eu destaquei aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ainda pecadores, naquela cultura, né, de que o pecado estava impregnado em nós e não havia mais jeito, somos pecadores e pronto. Deus envia o seu Filho, unigênito, para quê? Para nos salvar, nos resgatar. E o que que ele fez? Ele levou todo o pecado. Vocês estão entendendo agora por que é uma ilusão, essa separação? As ilusões da separação? Porque não existe mais pecado, sabe por quê? Porque Cristo já levou por nós esse pecado. Mas enquanto nós continuamos sentindo medo, culpa, é porque nós estamos com foco ainda no pecado. E não é consciente, é inconsciente. Então, aonde que deve estar o meu foco? No nosso libertador, nosso guia interior. É aí que você vai recorrer para você ter essa mudança que ainda lhe falta. O ego, o que que ele é? É a voz interior que frequentemente nos leva a apegos, egoísmo, julgamento, como nós já tratamos lá na aula de julgamento versus inteligência emocional, né? Quem não assistiu, ou quem assistiu, vai lá assistir novamente, que sempre vai aprender algo novo, né? E outras emoções negativas. Isso é o que o ego traz. E mais uma vez aqui reforçando, o ego se desenvolveu como uma resposta à sensação de separação de Deus e a busca por uma identidade individual. Enquanto nós vivermos assim, essa vida em plenitude, ela vai ser mais difícil de ser conquistada. Quando nós dermos ouvido para o ego. Mas quando nós nos comprometemos com a jornada de transformação pessoal, estamos essencialmente buscando transcender as limitações do ego e nos reconectar com nossa verdadeira natureza espiritual. Através do quê? O perdão. O perdão aqui é aquilo que anula o pecado. Então, o perdão é o meio pelo qual esse tipo de mudança na percepção acontece. Quando perdoamos, estamos liberando nossos julgamentos e ressentimentos em relação a nós mesmos e aos outros e abandonando a culpa. Pecado, sintoma, culpa e medo. Eu só sinto culpa se eu errei, se eu falhei. E o medo, se eu falhei, se eu errei, qual que é o medo? Eu vou ser punida, de ser punida. E o que que é ser punida? Eu vou sofrer, eu preciso sofrer, né? Aí, quando você abandona a culpa, como que você abandona a culpa? Você desfazendo tudo aquilo que nós trazemos, né, como crença limitadora na nossa mente, que o pecado está aí, vivo na nossa vida. E ele não deve estar, porque ele não existe mais. Por que que ele não existe? Porque um dia alguém levou por nós esse pecado. Toda a culpa, todo o erro já foi tirado de nós. É disso que nós temos que tomar posse hoje se a gente quiser realmente transcender em todos os sentidos da nossa vida. E quando a sua percepção odiosa de alguém de repente muda e você olha com amor para aquela pessoa, isso é um milagre. Quando você de repente olha para sua mãe, quando de repente você olha para o teu esposo que você está magoada há muito tempo, quando de repente você olha para aquele amigo, colega do trabalho,
Quando de repente você olha até para aquele, né, para aquele teu líder religioso, que de alguma forma, né, te magoou, às vezes ele nem sabe, mas talvez diante também numa situação dele, né, de ainda estar às vezes focando no problema, no pecado inconscientemente, te magoou, te feriu. Mas quando você muda essa percepção odiosa, você vai olhar para essa pessoa, para qualquer pessoa, com compaixão, com amor. Essa é a mudança de percepção, meninas. Esse é o milagre interno, essa mudança de percepção que nós temos do mundo e das pessoas com quem nós convivemos. Só que quem está identificado com o ego não consegue fazer isso. Falar de perdão é falar de decisão que tomamos. Para quê? Para que o nosso guia interior, chamado aqui Espírito Santo, ele venha fazer o quê? Perdoar através de nós. Sabe quando ainda a gente não consegue perdoar ou esquecer alguma coisa na nossa vida? Nós precisamos urgentemente recorrer a esse nosso guia interior, a esse nosso mediador, para que ele libere esse perdão através de nós. Só que vocês viram? É um trabalho conjunto. Você precisa buscar isso, para que ele se revele através de você. E por que que nós precisamos da ajuda dele? Não, porque nós não podemos mudar um sistema de pensamento de dentro desse sistema que o criou. Vou explicar melhor isso daqui. Existe um sistema de ego que existe em cada uma de nós, né? E que nós lutamos contra ele o tempo todo. Ou às vezes até estamos unidos sem perceber. Então, quando eu quero essa mudança de percepção, essa mudança de vida, eu vou lá para o meu ego. Às vezes alguém fala alguma coisa para mim, né, chama a minha atenção, faz às vezes alguma crítica e eu não aceito. Então, eu vou em busca do meu ego e vou lá e pergunto para ele: Ego, você me ajuda? Aí ele diz assim: Claro que eu te ajudo. Primeiramente, sabe o que você faz? Reprima, reprima toda a emoção que você está sentindo. Reprima. Manda para debaixo do tapete. E você vai mandando, você vai mandando. Daqui a pouco o tapete está cheio de carocinhos. O que que acontece? Você vai começar a tropeçar em cada um deles. Então, é isso que nós temos feito desde o início, né? Da nossa vida aí. Empurrando para debaixo do tapete, reprimindo emoções, engolindo muita coisa. Então, como que eu consigo mudar através de um outro sistema? Que aí sim, nós precisamos ir para esse sistema espiritual. Sair do mundo material, onde o ego domina totalmente, para um sistema espiritual. E como que você faz isso? Como que você muda esse sistema? Porque você querer mudar o sistema de pensamento aonde ele foi criado, que foi dentro do ego, e você vai lá e pede ajuda pro ego, você vê que não dá certo, né? Porque quando a gente é confrontada, o que acontece? Às vezes você enfrenta ali alguma situação, você fala, "Ah, não, vou ficar calada. Ah, não, eu tenho que dar o troco. Não, isso eu não posso aguentar." E é exatamente nesses momentos que você precisa da outra face, né? Que Jesus fala. Só que dar outra face é literalmente virar o rosto, falar assim, ah, bata aqui também? Não. Então, aqui, ó, com certeza você já passou por situações em que alguém fez algo que te deixou muito triste e muito irritado, né? Quem não? Em vez de reagir com raiva, temos a opção de responder de maneira gentil e serena, né? Como eu sempre falo, a dualidade, né? Bênção ou maldição nos apresentada ali todo momento. E o que que esse comportamento vai te ajudar? A reduzir o impacto negativo de ação sobre você. Então, ação negativa, aquele impacto negativo que aquela situação poderia causar, você vai reduzir, e muito. O interessante também é que essa resposta pode levar a pessoa que te confrontou, que te entristeceu, que te feriu, essa pessoa também a refletir sobre o que ela fez. No momento que a tua reação não é não é aquela reação impulsiva de dar o mesmo troco, de responder, né, com a mesma moeda, não. Você vai fazer totalmente diferente.
Porque quando a gente quer que alguém mude, também tenha influência sobre essa mudança, você vai fazer diferente. A tua opção de responder. Quando você tem ali as duas opções, maneira gentil e serena, contra a raiva, como que você tem reagido? Dessa forma, estamos desfazendo tanto o impacto prejudicial quanto as razões por trás da ofensa. Olha que coisa boa, né? Eu desfaço aquele impacto prejudicial que teria sobre mim. Podemos pensar nisso como se estivéssemos anulando todo esse ciclo, como se estivéssemos equilibrando a situação. Olha o poder que tem uma reação totalmente diferente diante de dar vazão, lugar à raiva, à impulsividade. Isso daqui, né, vale muito, muito, muito para quem é casado, né? Como equilibrar uma situação, às vezes, né? Não somente também, né, para quem é casado, né, mas a questão de relacionamento conjugal é bem desafiadora, né? Hoje, nos nossos dias, cada vez mais demanda isso, devido a toda a questão de estresse, né, que a gente enfrenta. E como equilibrar uma situação dentro de casa com meus filhos? Como que eu anulo todo um ciclo, né, de conflito? Então, vamos dar a outra face. Humanamente, por que que eu trouxe lá no início da aula, eu falei da questão de fortalecer o espírito, trouxe aqui a espiritualidade. Gente, humanamente, ninguém dá outra face. Humanamente, ninguém perdoa genuinamente. Ninguém perdoa verdadeiramente. Humanamente, não. Ninguém dá outra face. Mas quando você vai para um plano espiritual, aí sim. Sabe por quê? Porque você vai ter ajuda. E a melhor ajuda que se pode ter. Mas se ainda assim você continuar resistindo, eu preciso reforçar mais umas coisinhas aqui. O que que acontece com a resistência do ego? Ele pode se manifestar aqui, ó. Eu trouxe cinco maneiras aqui que ele pode se manifestar. Isso para fixar bem, né? Nosso dia a dia. O que que eu não posso fazer a partir de agora, né? A resistência, ela se manifesta como autossabotagem. E eu até deixei descrito aqui, né, para que depois você que for assistir a aula, ou às vezes até orientar a tua família, orientar a tua amiga, ele pode nos levar a adotar comportamentos autodestrutivos ou procrastinatórios para evitar a mudança. Poxa, eu preciso, eu decidi que eu quero mudar. Mas o que está acontecendo? Teu sistema egótico, ele está ali, egocêntrico, forte, e ele sempre estará, gente. Só que aonde que está o meu olhar? Aonde deve estar o meu olhar? Naquele sistema de vitória. Naquele sistema que todo erro, todo pecado, todo sofrimento, toda culpa já não existe mais. Que alguém levou por mim, né? Ela foi totalmente dissolvida. Ela foi totalmente derrotada. E ele também, né, o ego, ele quer nos convencer de que não somos capazes de mudar, o que não merecemos a transformação. Sabe por que eu trouxe essa aula hoje, gente? Vou ser bem sincera com vocês. Não foi fácil de, de montar essa aula para vocês, porque vocês estão vendo aqui, é complexo. É complexo. São coisas aqui, eu tenho que falar até com uma certa ousadia, mas vocês precisam sair daqui, entender que sim, vocês merecem transformação e vocês terão essa transformação. E que, sim, não sou eu, Juliana, que vou mudar, que vou. Eu estou sendo apenas um pequeno instrumento aqui. E Deus tem me tocado no coração, pra trazer essa, sabe, essa mensagem um pouco mais forte, dizendo eu posso, sabe por quê? Porque eu já levei por você. Então chega de ficar patinando, chega de aprisionamento, chega. Dúvidas e negatividades, outra maneira da resistência do ego. Isso, o que que é a resistência do ego? Eu preciso mudar, né? Eu sei que eu tenho que mudar, mas daqui a pouco eu tô me auto-sabotando. Não, mas não tem jeito mesmo. O mundo é assim, sofremos mesmo. Aí vem, né, essa negatividade, que semeia dúvidas sobre essa jornada de transformação que vocês estão aqui para viver.
e inunda com pensamentos negativos, te fazendo questionar as escolhas e o progresso. Às vezes, será que eu estou mudando? Será que algo está acontecendo? Conforto na zona de conforto. O ego nos mantém na zona de conforto, onde parece, tá, tudo me é familiar, então é gostoso ficar aqui, eu não quero sair daqui, mesmo que não seja saudável. Olha onde você está. Ele teme o desconhecido e nos impede de buscar novas experiências que possam nos transformar. Isso daqui eu estou trazendo para que vocês entendam, por que que as coisas acontecem comigo? Se eu tenho vontade de mudar, e por que que é tão difícil? Porque há uma resistência do ego. Só que já aproveitando aqui, eu quero abrir um parênteses. Mas fique muito feliz quando essa resistência acontece. Estranho, né? Fala, mas espera aí, ficar feliz com a resistência do ego? Sim. Sabe por quê? Porque quando ele se manifesta dessas maneiras, é porque você já está em transformação. Senão ele ia ficar lá quietinho, que daí você está fazendo tudo o que ele quer. Mas quando ele resiste, quando ele se manifesta, quando ele fica furioso, é porque você tomou uma decisão de mudar, de ser transformado. Defesa de crenças limitadoras. Então, ele defende essas crenças limitadoras, resistindo a mudanças de perspectivas que poderiam desafiar sua visão do mundo. Então, você fica ali sempre na mesma. Você não consegue expandir, olhar para o lado, ver o que está acontecendo. Você não entra nesse desafio. Poxa, de visão de mundo, de algo maior. Você fica ali na crença limitadora. É isso que ele quer. Reações emocionais intensas. Quando confrontado com a possibilidade de mudança, o ego pode desencadear o quê? Reações emocionais intensas. Aí entra, né, os surtos. E a gente sabe bem como é, né? Raiva, medo, ansiedade, impulsividade, vontade de chutar o balde, como forma de nos manter presos ao seu domínio. Isso está acontecendo com você? Tem acontecido? Como que está? Bastante forte? Só que se você já decidiu mudar, isso aqui você domina. Você vai entender a resistência do meu ego aí. Mas ele não vai resistir, porque eu não vou deixar, porque eu sei. Eu sei identificar, alcançando um estado de paz. Como que eu chego a esse estado de paz? Então, a jornada espiritual, ela visa reverter o processo de separação e retornar ao estado de paz e unidade com o divino. Então, gente, aqui é simples e direto. Quem que reverte o processo de separação do homem à nossa essência, né? Que é Deus, o grande eu sou, Jesus, porque ele já levou tudo na cruz, né? E muito importante, nós não mudamos o mundo, mudamos de ideias sobre o mundo. Então, esse mundo ele vai ser o que ele é. A maioria das pessoas acreditando que o pecado está aí dominando tudo. Não buscamos mudar uma outra pessoa, mudamos o quê? A forma de olhar para aquela pessoa. A partir de hoje, como que você vai olhar para cada membro da tua família? Especialmente para aquele membro que mais te feriu, mais te machucou. Sabe o que você vai dizer? Quando você abandonar a culpa através do perdão, com a ajuda genuína e especial do nosso guia interior, chamado Espírito Santo, que você vai em busca disso, você vai olhar para essa pessoa que mais te feriu e você vai dizer. Talvez você não diga para ela, mas você vai dizer para você mesmo. Você não é o que eu fiz de você. Você é realmente o que Deus criou. Que aquela pessoa ela vai começar a se tornar o que realmente ela é, qual é a verdadeira natureza dela. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, o teu marido, que às vezes você olha, o teu filho que você olha e você pensa, não tem mais jeito, tá perdido, né? E eu não amo mais essa pessoa, porque não muda. Você vai começar a olhar um olhar de amor, de compaixão, de compassividade. Você vai entender que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é isso que ele é. E quando você começar a mudar essa percepção que você tem dessa pessoa e do mundo, bênçãos vão começar que você vai se surpreender. Riso e transformação. O riso tem um poder incrível para transformar nossa perspectiva e liberar tensões. Às vezes você vai pensar, meu Deus, como que eu vou rir, sentir alegria, né, diante de tantos desafios? Gente, eu vou dizer para vocês, foi uma das melhores coisas que eu aprendi a desenvolver na minha vida, olhando para as coisas e rindo. Rir não quer dizer que eu estou sendo indiferente.
rir de forma cínica, né? Ah, nem vou ligar para isso, né? Dar gargalhada, óbvio que não. Mas olhar para aquilo, para quê? Diz, a pior coisa que podemos fazer é lutar contra o problema, por isso faz com que ele pareça real. Então, quanto mais eu luto contra aquilo, mais real que ele fica, porque nós somos campeões em dimensionar, em construir na nossa mente algo muito maior do que a realidade, que aquele problema, que aquele desafio é. Então, quando enfrentamos problemas ou desafios, tendemos a nos envolver emocionalmente e levar aquilo muito a sério, né? Rir, então, dos problemas não é ser indiferente às dificuldades, mas sim reconhecer que o riso pode desarmar o poder negativo do ego. Alegrai-vos sempre no Senhor. O que que significa isso? Eu vou rir, eu vou me alegrar diante dos desafios, porque eu vou minimizar o impacto negativo que tem sobre mim. Eu vou desarmar todo esse sistema que vem contra mim. O riso nos ajuda a transcender a gravidade dos problemas e a encontrar soluções criativas. Porque no momento que eu me permito ser tomada pela raiva naquele momento, o que que acontece? Solução criativa, gente, zero. Se pudermos rir do mundo e do ego, eles deixarão de existir como um problema. Sabe por quê? Diante de qualquer desafio, você não vai mais ver problema, você vai ver oportunidades. O caminho da transformação pessoal. Então, meninas, estamos finalizando aqui. O caminho da transformação pessoal. Ele não é um processo rápido, como nós sabemos muito bem, e nem linear, ele não é retinho, né? Nossa, ele é cheio de altos e baixos. Então, ele requer, ele exige paciência para lidar com tudo isso, né? Com os desafios, com os momentos de resistência, principalmente no nosso sistema de ego. Então, a confiança é fundamental, como eu falei ali, né, em algum momento. Essa confiança no processo, que você está num processo de mudança, de transformação, é fundamental. Acreditar, então, que você está nesse caminho certo, mesmo quando as coisas ficam difíceis, vai te ajudar a manter o foco e o compromisso com você mesma e com a jornada de crescimento. Para isso, enfrente os desconfortos, libere as antigas crenças e padrões. E faça o quê? Abrace uma nova maneira de ser e de viver. O perdão genuíno não nega as emoções, mas as transcende, permitindo-nos ver as situações a partir de uma perspectiva mais amorosa e compassiva. Um milagre interno resplandece aí. Meninas, pensar numa aula que eu preparei assim, fui em busca de discernimento, de sabedoria. Falei assim, Deus, vai ser difícil falar sobre isso. Mas aí ele foi colocando, como ele vem, né? Ele foi colocando coisas nas minhas pesquisas, vinha, né? Tanto na Bíblia quanto no, eu faço bastante pesquisas, né? Para elaborar as aulas também, coloco ali minhas experiências e tal, ao longo da minha vida, mas eu gosto muito de base, de ter base, sabe? Buscar essa base. Então, aqui o foco central, né? A mensagem central é: nós precisamos tirar o nosso olhar do pecado, desse pecado que está intrínseco desde que nós nascemos, porque ele não existe mais, porque ele já foi totalmente, né, derrotado, vencido, dispado, destruído por Jesus. Então, tudo que pode ainda estar nos impedindo é porque nós precisamos ir em busca de algo, dessa verdade mais profunda. E essa verdade profunda, esse entendimento que eu trouxe, né, que eu venho estudando já em um tempo, e agora, assim, falo assim, Deus, eu entendi, o pecado não existe. E na minha mente, até pouco tempo atrás, ele estava muito forte, porque eu tava me conformando com coisas, porque eu falava assim, o mundo é assim mesmo, é cheio de sofrimento. Porque quando nós focamos no sofrimento, é exatamente o que mais vem, né? Meninas, eu não sei como que foi, até gostaria de receber feedback de vocês duas, né? As outras meninas tiveram que sair, porque a aula é um pouquinho longa. Mas, assim, se ficou claro, se deu para entender, tá? O que que vocês tiram da aula de hoje? É, boa noite, eu não sei quem está aí. Patrícia. Então, eu só tenho um pouquinho de problema com a afirmação o pecado não existe, porque a gente sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Mas se houver arrependimento. Eu acho que, enquanto cristãos, nós aqui, nós entendemos bem o que você
disse. Mas vamos pensar que há pessoas que vão atrás do TRG, que vai acabar no seu canal, e ela pode pensar assim: ah, o pecado não existe. Porque o pecado só passa a não existir depois do arrependimento. E, e também crendo em Jesus, né? É o único que tira o pecado do mundo. Mas eu entendi que eu não tenho que viver com essas culpas, porque o Senhor Jesus já levou sobre si todo esse meu pecado, toda essa minha dor. No restante, eu concordo plenamente, e foi muito edificante, foi muito bom. Como você disse, que está tendo que ser corajosa, que tem afirmações impactantes, né? Falar assim, realmente é pesado, né? A gente falar, afirmar algumas coisas que a gente tem certeza, a gente entende, mas que outras pessoas podem não entender, né? Porque não estão na na mesma maturidade da gente, digamos assim, tanto cristã quanto na Isso. terapia, né? É. Mas tá tudo bem. Pode falar alguma coisa? Nada a declarar, mas tudo bem entendido. Marilza, eu concordo com você, entendo. E, mas sabe quando são coisas assim que às vezes até polêmica, né? Porque quando você fala assim, é que nem existe coisa, não, Deus não existe, né? Só que você não tá falando como se Deus não existisse. Você fala, Deus não existe da forma como muitos pregam, né? E o pecado, quando eu falo assim, afirmando o pecado, ele não existe para ser focado. Ele não existe para tomar a maior parte do nosso tempo. É para isso que ele não existe. Ele não deve existir. E por quê? Como você falou, para pessoas cristãs, né, e quem já passou pela terapia, fica mais fácil de entender, ah, o pecado não existe, tá? Ah, mas por que o pecado não deve existir? Porque, por que que as pessoas estão dia após dia sofrendo, murmurando e não saem do lugar? Que o foco está no pecado, em tudo que o pecado gerou, né? E gera na nossa vida. Então ele precisa inexistir na nossa vida. Porque onde que deve estar o foco? Na solução que, que Deus trouxe para nós, que foi, né, enviar o seu filho ao mundo. E carregou tudo isso para nós, né? Mas eu gostei sim da tua contribuição, tua percepção, tua análise, Marilza, porque me dá aqui a oportunidade, né, de esclarecer melhor, né, essa questão, né, quando eu falei o pecado não existe, e eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que se eu conscientemente, assim, agora friamente pensar, eu como Juliana, eu jamais falaria isso. Assim, ah, para que que eu vou falar um negócio desse? Mas, gente, são coisas assim que chega aquele momento que você precisa deixar o fluir de Deus na tua vida. Dizer, Senhor, estou aqui, preparada para polêmica, preparada para ser criticada, preparada às vezes para não ser entendida, né, por aqueles que não querem entender, não querem mudança de vida. Só que aí eu pergunto, como que está o resultado da vida dessa pessoa? Como que está o dia a dia dela, essa pessoa que vai contra, né, que às vezes não quer entender, às vezes entende uma verdade e sai falando, né? Que nem aqui, quando eu falo assim, afirmo, não é um afirmar como verdade absoluta. É sim um provocar de pensar, né? Que a maioria de nós, o ser humano, ele funciona assim, né? E às vezes Deus coloca as coisas na nossa vida que a gente tem que falar, a gente tem que levar para que realmente haja esse despertar, né? De uma vez por todas. Sim, e eu entendo, assim, tenho eu não sei nem como eu digo isso, se é uma anedota, um modo dos pastores falarem sobre o pecado depois de haver arrependimento, depois de haver essa questão da gente se submeter a Deus, né, aceitar Jesus como o nosso suficiente Salvador. E aí aí a Bíblia fala assim que os nossos pecados serão
lançados no mar do esquecimento. E aí o pastor fala, e lá tem uma plaquinha escrito proibido pescar. Então, quando você estava falando sobre isso aí, o pecado não existe realmente, ele não existe mais para mim. Nada disso que passou existe mais, porque eu não posso nem ir lá pescar de volta para tentar remoer isso, me fazer sofrer, procrastinar, como foi a palavra que você usou, porque é proibido pescar. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas iniquidades, né? Ele sofreu na carne dele, né? Isso. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo por causa de mim, por causa do meu pecado, né? Então eu não posso ir lá buscar de volta. Seria até seria até eu ser mal agradecida com o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Então, para mim, o pecado não existe mesmo. É, exatamente essa é a mensagem, Marisa. E por que que não existe mais para nós, não deve mais existir para nós? Exatamente por isso. Se Deus fala, Jesus fala, né, que ele esquece, não me lembrarei mais. E por que que nós, seres humanos, ficamos ali? E às vezes nós fazemos isso com os nossos. Eu tô falando por mim, gente. Aquela coisa de acusar, nossa, mas você fez isso para mim aquele dia, aquela vez. Lembra? Fico ali, ou às vezes sim, às vezes não falo, mas estou ali, ainda tá guardado. E isso impede o nosso crescimento, o nosso avanço, né? Eu só queria abrir um parênteses sobre isso, assim. Eu tenho comigo que, tipo, se alguém erra comigo, ou vice-versa, eu diretamente e automaticamente eu procuro pedir perdão, né? Eu sempre procuro as pessoas, eu tenho isso comigo, assim. E a minha mãe e o meu marido, eles não têm esse mesmo, né, pensamento, ou enfim, nunca perguntei também sobre. Mas a Uhum. forma deles não é assim, não é compulsiva, né? E aí um dia aconteceu uma eventualidade assim, e daí eu fui lá e pedi perdão pro meu marido, né? E daí meu marido falou assim, não, não precisa me pedir perdão. Mas foi, não precisa me pedir perdão. Não tem o porquê, né? Não tem por que falar. Só que é algo assim que eu preciso pedir perdão. É algo assim que eu preciso fazer, sabe? E essa questão de culpa é muito doida assim para mim, por causa que eu tinha e ainda tenho uns episódios assim de tipo me achar culpada, de me achar errada, de fazer errado, sabe? E aí quando tu fala assim em pedir que que Jesus levou tudo à cruz por causa de mim, por causa de ti, por causa de todos, é bem difícil eu lembrar disso. É mais fácil eu trazer à minha mente que eu tô errada, que eu pequei, que eu tô, né, enfim, do que trazer uma coisa mais tranquila para as minhas costas. Sabe, eu acabo trazendo aquela mochila junto e não é em uma situação, é em várias situações, sabe, durante o dia, assim. E que nem aconteceu algumas coisas aqui em casa em questão de família e tudo, e eu vejo, assim, um bloqueio de receber ajuda, sabe? De se desculpar, de se perdoar, de estar junto, de aceitar que erra, que não é perfeito, sabe? E eu tenho visto, assim, que esse meu lado de mulher conselheira, mulher conciliadora, tem aflorado, assim, bastante, porque eu tenho conversado com Deus que eu não quero ser só uma mulher dentro de casa, eu quero ser algo a mais, né? Uma super mãe, eu quero ser uma super esposa, eu quero ser, sabe? Eu tenho me cobrado isso. Então, Deus tem permitido situações acontecer para que eu venha à prova disso, sabe? E sobre ver as coisas com outros olhos, saber entender o outro, né? Entender que o outro não pensa como eu. É, Então, esse baque de relacionamento também acontece bastante em casa. É um pensamento A e um pensamento B, e às vezes tu vai pela direita, ele vem pela esquerda, e dá aquele choque, né? Então, esse processo do pedir perdão, para mim, pedir desculpa faz muito, muito, muito sentido. Até com a minha mãe, por ela ser espírita, ela não tem esse tico e teco assim,
mais afinado, sabe? Sim. Então, vários momentos eu já cheguei nela, já perdoei ela, ela nem sabia do que era, ela nem sabia qual situação era. E ela disse: "Ah, para mim nem foi nada". Eu digo: "Sim, para ti não foi nada, mas para mim custou". Tanto que eu demorei também para chegar até ela e a esse ponto, nessa situação, nessas coisas, né? E, enfim, é só pedir pro Espírito Santo mesmo e guiar a Sim. gente, porque É. é tanta coisa que a gente às vezes nem sabe, né? E acontece ou passa desapercebido. E só para concluir sobre dar a outra face é tão difícil, né? É tão difícil às vezes Não, fechar a como boca. eu falei, humanamente impossível. Humanamente impossível, isso que eu reforcei ali, né, Paty? E eu achei muito interessante quando você falou, né, dessa questão pedir perdão, né, e também da culpa, né? Onde você fala assim, eu sim, eu me sinto culpada, e para mim é mais fácil me sentir culpada do que trazer essa coisa mais leve. E não é só para Uhum, você, Paty, é para mim, com certeza é para todos nós. Quando eu comecei a estudar essa semana, logo que eu terminei a última aula, eu já comecei a estudar para essa, sabe? E pedindo orientação. Deus, né? Pedindo orientação. Aí fui também para a Bíblia, muito bem lembrado, Marisa, o versículo que você trouxe, né? Sobre a questão, né? Do que Deus não se lembra mais, né? Dos nossos pecados, né? E, e nós fazemos ao contrário, porque quando a gente se sente culpada, Paty, o que que a gente está fazendo? A gente está lembrando dos nossos pecados inconscientemente, dos nossos erros. Ah, eu não presto mesmo. Ah, aquilo que me foi falado, né? Eu sou essa pessoa ruim mesmo. Entendeu? Você começa a se culpar, porque aquilo está intrínseco dentro de você, está ali, tá arraigado, né? E daí, e por que isso? E isso é muito forte. Nós não conseguimos vencer o nosso sistema de ego sozinhos. Então, realmente, a gente tende a ir para o lado, que nem você fala, de se sentir culpada. E isso, por que que, sabe, eu trouxe também essa questão, porque eu luto com isso todo dia, também para não me sentir culpada, sabe? E não também culpar o outro, que é a nossa tendência, né? E só da gente pensar e sentir, gente, pela nossa família, por nós, em primeiro lugar, e pelos nossos, sabe, não, a gente anula a vitória. A gente, assim, uhum, desbanca, destrói a nossa vitória. Então é muito sério. E assim, Paty, mais uma coisa, quando você falou assim, nossa, é mais fácil, né, eu trazer a culpa, não é só para você, é para todos nós. O leve que você falou, né, a coisa mais leve, e é exatamente isso que, né, o nosso espírito precisa entender e ser uhum. fortalecido, que é muito mais leve entregar toda a ansiedade, todo o fardo. Tem que ser, né? Porque se nós estivermos preocupados, ansiosos, nós estamos em pecado. E aí, né, daí ele continua ali, ele continua existindo. Para ele não para ele inexistir, eu preciso o quê? Levar toda a ansiedade, né, até Jesus, me desfazer de todo fardo, do controle que a gente tende a ter de tudo, É. né? Hoje eu te vou fazer uma pergunta, não, acho que talvez não se encaixe nesse nosso assunto assim. Mas por que que algumas pessoas às vezes erram e sabe que tá errado, mas lança a culpa pro outro? Por que que isso é uma coisa assim automática da pessoa? Porque daí faz com que a outra pessoa se sinta errada, por mais que a pessoa não falou, ou não fez, ou não pensou, sabe? Por que que Uhum. isso acontece? Por que que as pessoas são assim? Olha, até eu estava lendo, né, a Bíblia em relação a isso, a semana, nada é por acaso. Então, a pergunta aí veio exatamente porque precisava, Paty. Então, assim, então, como o pecado é o foco do ser humano inconscientemente, como que tudo gerou lá atrás? Nós temos que voltar. Nós trazemos uma genética, um histórico lá dos nossos primeiros ancestrais lá, né? Quem Deus criou, Adão e Eva. Qual foi a primeira atitude de Adão quando Deus foi lá e comentou do fruto? Culpar quem? Eva. Quando ele pergunta para Eva, o que que Eva faz? Ela culpa quem? a serpente. Serpente. Você entendeu da onde é a origem do culpar o outro? Que vem de geração após geração?
É algo assim, é uma cultura intergeracional que vem lá de Adão e Eva, entendeu? E daí, enquanto o nosso foco estiver no pecado, que traz culpa, que traz medo, eu vou continuar apontando sempre a culpa para o outro, porque vem de lá, lá está a raiz. Só que, por que que ela continua? Você falou, muitas pessoas são assim. Na verdade, todos nós somos assim, né? A gente tem que se monitorar. Eu até hoje eu mudei muito em muita coisa, mas eu tenho que me cuidar, assim, daqui a pouco eu tô também apontando o dedo, né? Entro no estado de vitimismo e aponto o dedo. E aí tem também a questão do estado de vitimismo. Se eu entro no estado de É, vitimismo, sou sequestrado pela emoção negativa, a tendência é culpar o outro também. Fortalece mais essa questão de culpar o outro, sabe? entendi. Então, nesse sentido aí, tá. Por que que eu continuo? Por que que é tão forte? Porque o que tem que ser realmente despertado, sabe, é tirar essa tábua dos nossos olhos, os olhos do ser humano, Paty, é que veio alguém enviado de forma maravilhosa e veio e salvou a humanidade. Só que o nosso foco aí, você acabou de comprovar que não é, né, para nenhum de nós. É mais fácil eu me culpar do que entender e às vezes até acreditar que um homem veio, né, sendo Deus, se transformou num homem na terra e daí morre e leva os pecados assim. Você entendeu? Só que o que que acontece? Aí entra culturalmente também, que é muito mais forte no mundo, de nós vermos, inclusive, como que Jesus foi, por que que Jesus foi crucificado? Porque ele foi visto como inimigo. Isso também é uma coisa que vem na nossa mente, Paty. Por que que eu não dou atenção para quem eu realmente devo dar atenção, que vai me ajudar realmente, que é Jesus, que leva todo o meu fardo? Porque inconscientemente eu também o vejo como inimigo. Você viu que coisa louca, doida? Mas você conseguiu entender a Sim, lógica? sim, Consegui te responder? sim, Hum, é verdade. Porque tem coisas assim que às vezes eu fico pensando, poxa vida, mas nessa situação aqui eu nem reagi, eu nem, sabe, e daí vem e fala e se aquilo. Então é uma coisa assim que às vezes quando a gente conversou pela primeira vez, foi assim o meu ponto auge, assim, onde eu não me aguentava mais, onde eu não me conseguia mais, e daí eu não estava entendendo, não estava, sabe, vendo uma saída para aquilo ali. Só que eu não estava em Deus, eu não estava congregando de verdade, eu não estava, sabe, por inteiro com Deus. Então, com as nossas aulas, com o nosso dia a dia, né, com o passar, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Mas ainda assim, às vezes surge aquela pergunta, aquela dúvida, né? exatamente, exatamente. E como eu falo para vocês, sempre quando eu preparo uma aula, primeiramente para mim, né? Depois para vocês, assim, porque eu enfrento tudo isso que vocês enfrentam, gente. E sabe como que eu tenho vencido? Sabe porque hoje eu tô aqui mais ousada e corajosa, né? Não é por mim, de forma alguma. Inclusive, depois da aula, eu falo assim, Senhor, trabalhe em mim. Eu não quero me sentir culpada pelo que eu falei lá, né? Por quê? Porque não fui eu não falei por mim. Falei por uma orientação de algo maior, porque precisava. Que nem você falou, tudo ainda que eu aprendi, às vezes ainda eu tô ali, né? Tô patinando, tô em dúvida, tô insegura, não consigo sair do lugar. E para eu poder continuar com as aulas aqui, meninas, eu preciso recorrer a essa verdade mais profunda, todos os dias. E não adianta só eu me alimentar se eu não compartilhar com vocês. Porque de nada adiantaria eu estar aqui para aparecer, para crescer meu canal, minhas redes sociais, vender minha terapia, as pessoas me conhecerem. Não. Se fosse esse o objetivo, eu jamais estaria na 15ª aula. Jamais. Então, olha, realmente, a gente precisa de um outro olhar, que é a mudança de percepção, que é o milagre interno. Por que que é milagre? Que Inês falou, Paty, não é fácil. Humanamente, não existe. Não conseguimos. Eu quero voltar nessa questão do perdão que a Paty falou, e eu também perdoar e me sentir perdoada é
para mim, encerramento de ciclo. Terminou aquele ciclo ali, vamos começar uma nova caminhada, tentando não cair nesse mesmo erro ali. Mas é o tema do que você falou. A gente só vai conseguir isso se a gente estiver em Cristo, porque a palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer que no mesmo dia que você se irou, você ficou com raiva, você tem que perdoar antes do sol se pôr. Não, e o casal, né? Eu sou solteira, mas solteira não, divorciada. Mas assim, eu já fui casada e eu sei como é. É não deixar aquilo chegar no leito, é resolver ali. E muitas vezes não dá nem para você falar assim, ó, eu estou magoada com você, mas eu te perdoo, porque já é motivo para uma nova discussão. Então, o que tem que fazer? É aquilo que a Ju falou, é dar a face, é sair no prejuízo, é não ter a última palavra, é voltar a falar, fazer um mimo qualquer para mostrar que perdoou, porque nem com palavras pode dizer que perdoou para não suscitar uma nova discussão, né? Então, eu acho assim, é muito difícil para nós mulheres, porque essa parte sempre fica para nós, né? Então, nós temos que reconhecer que talvez seja o ministério que Deus deu, o ministério de reconciliação para nós dentro do lar, né? Mas nós, por outro lado, temos dificuldade de reconciliar-nos com nós mesmas, né? Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu achei tão interessante que eu sempre penso nela. Quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Uhum. Então, não perdoar não vai fazer bem para nós também. Por isso que é melhor a gente sair no prejuízo, dar outra face e perdoar e começar de novo e lançar no mar do esquecimento aquilo que você perdoou, porque também se você ficar remoendo ou jogando na cara, não perdoa, né? É verdade. Como eu encerrei ali, né, a aula, esse perdão genuíno que deve existir. Perdão genuíno é verdadeiro e humanamente impossível fazer sozinho, né? Por isso que eu precisei trazer isso, né? Que eu tive situações que eu tive que liberar perdão, gente, e eu vi que eu jamais teria conseguido sozinha. Quando eu olho para trás hoje, eu falo, jamais, jamais. Então eu vejo isso, quando a gente se permite, né, ser tratada, trabalhada dessa forma, que nem você falou, Paty, a nossa primeira conversa, mas nossa, eu estava um pouco distante, né, do lado espiritual, mas quando eu me voltei, gente, em questão, né, de pouco tempo, né, Paty, você já está aí testemunhando, e é as minhas aulas, é a Juliana, é a conversa com a terapeuta, de forma nenhuma, eu não quero levar, eu não posso levar isso, essa honra, de forma alguma. Foi a tua ação com quem? Se achegar a Deus. A Marisa também, né? Ela falou, Juliana, quando eu comecei a fazer terapia, eu me aproximei mais de Deus. Aí eu falei, nossa, eu, Juliana, de forma alguma, porque eu tenho que trabalhar isso todos os dias na minha vida. O que eu falo para vocês é o que eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho que me aproximar de Deus todos os dias. Todos os dias. Senão eu jamais teria essa coragem de falar algo que eu sabia, sim, que ia ser polêmico e pode ter outras interpretações. Mas que graças a Deus, vocês como mulheres de Deus também, vocês vêm e tiveram entendimento, inclusive complementar com coisas, né, que, quer dizer, muitos detalhes, muitas coisas, que no decorrer eu ia falar, mas, assim, hoje é importante falar, né, como a Marisa colocou muito bem aqui, ele não se lembra mais, por que que eu tenho que ficar lembrando dos meus pecados, dos meus erros? O pecado precisa existir para mim e para você, certo?